Primeiramente, bom dia a todos, né? De novo, volto a repetir, esse momento nos faz fazer coisas bem estranhas, né? Como, por exemplo, dar aula por um celular, mas a necessidade se faz presente, então a gente não tem como fugir disso, né? E, obviamente, isso é só questão de treino e de prática, né? Eu creio que é estranho justamente por não fomentar ainda o hábito dessa prática, mas na medida que a gente for tendo o hábito dessa prática, a coisa vai se normalizando, né? Então, assim como na última aula virtual que eu passei para vocês, é válido aqui um pedido de desculpa antecipada, né? Possivelmente a dinâmica da aula ela possa perder em qualidade, né? Pode ser que a gente perca em qualidade a questão da dinâmica da aula. Mas eu não creio que seja um problema também para a gente arrancar os cabelos e falar, meu Deus, e agora? A gente não está entendendo nada. Então, na medida do possível, você está apresentando as dúvidas, as perguntas aí, através do chat, eu vou lendo aqui e, na medida do possível, a gente vai tentando responder essas perguntas. O que acontece? A nossa última aula presencial foi uma aula no qual nós iniciamos a filosofia de Platão e fizemos lá na aula presencial a parte mais difícil da filosofia de Platão, que foi explicar a sua parte do conhecimento, né? Onde nós averiguamos ali, primeiro, como funciona a natureza humana, né? Como funciona a questão da alma humana, e logo depois nós vimos a teoria das ideias de Platão. Na minha opinião, foi a aula mais difícil de todas, ainda bem que ela foi presencial, né? Então, a gente pôde ter ali um contato mais direto para tirar todas as dúvidas. E logo depois nós tivemos uma aula virtual aí que eu dividi em 2 vídeos de meia hora para terminar o Platão. Só que essa parte da filosofia de Platão, que nós fizemos através da gravação de um vídeo, foi a parte mais fácil, que é a parte política de Platão. Não sei se todos os alunos viram a aula, mas se não viram, podem ver depois, não vai ter problema nenhum. E aí nós tentamos trabalhar aqui pelo menos o básico da filosofia de Platão. O que nós vamos ver hoje? Né? Hoje nós vamos... Deixa eu só ver aqui como é que desliga o microfone do pessoal, que apareceu aqui uma dica. E eu não sei como desliga. Espera aí. Esse daqui é o meu. Gente, eu não sei como desliga o microfone de vocês aí. Então, se vocês puderem desligar, para evitar aí qualquer barulho, qualquer ruído aí que possa atrapalhar a aula. Tá joia? Então, o que acontece? Hoje nós vamos iniciar o pensamento de um outro filósofo grego, né? Que é o pensamento de Aristóteles. Então, para a aula de hoje não vamos ter prejuízo algum se porventura alguns de vocês ainda não assistiu à aula, mesmo porque a segunda parte da aula de Platão eu transmiti para vocês apenas ontem. E, de repente, nós não tivemos aí o tempo hábil para poder prestar atenção nos conceitos que eu expliquei e tudo mais. Então, a filosofia de Aristóteles nós vamos iniciar hoje. Então, o aluno que não viu a aula de Platão não tem problema, não vai atrapalhar em nada, tá? Para a gente entender a filosofia de Aristóteles, é necessário primeiro nós posicionarmos Aristóteles na filosofia grega, né? O Aristóteles ele teve o privilégio de ser o último dos grandes filósofos. Então, ele veio depois de todo mundo. Isso é um privilégio por quê? Porque, primeiro, você vai estar subindo no ombro de gigantes, né? Você vai ter ali a experiência de um filósofo por excelência através da vida de Sócrates e ainda por cima ser aluno de Platão, né? E aí você vai poder depois construir uma filosofia, obviamente mais completa do que a dos seus 2 antecessores, né? Então, a trinca dos grandes filósofos, ela simboliza de maneira perfeita a nossa cultura ocidental. Eu já falei isso para vocês, mas não custa repetir. Você tem o Sócrates no vértice desse triângulo, representando aí a conduta ideal do filósofo. Então, Sócrates é o filósofo por excelência, né? Vale a pena aqui lembrar que Sócrates é o primeiro que tenta vincular como o filósofo deve viver uma conduta, ou seja, como é que o filósofo deve ter uma conduta moral para buscar a verdade. Então, ele vincula a conduta moral com a busca pela verdade. Então, Sócrates representa o modo do filósofo agir. Sócrates representa um modelo grandioso de filósofo. O Platão, sendo aluno de Sócrates, rege a sua vida moral por essa conduta e busca a verdade. Só que Platão dá um passo adiante.
Platão cria uma teoria, um grande sistema para explicar isso tudo, né? Para explicar de maneira ainda mais detalhada aquilo que Sócrates propunha. E por último vem o Aristóteles, né? O Aristóteles ele vem depois e vai falar, olha, o meu mestre Platão está certo em um monte de questões, mas olha, ele não prestou atenção nisso. E eu vou escrever sobre isso. Então, Aristóteles tem esse privilégio. Então, se fôssemos fazer uma simbologia desse triângulo, nós teríamos Sócrates representando o ideal da filosofia, o filósofo por excelência, Platão representando, de alguma forma, as verdades de outro mundo, as verdades do mundo das ideias que nós buscamos através de uma vida moral, né? E o Aristóteles vai representar a filosofia da ciência, porque Aristóteles, de certa forma, vai discordar do seu mestre, dizendo, olha, a verdade, de alguma forma, está nesse mundo material e não em outro mundo. Então, Aristóteles tem esse viés mais científico. Então, eu chamo a atenção de vocês para o seguinte, vocês vão prestar atenção nas aulas de Aristóteles, vão perceber que Aristóteles tem uma filosofia muito mais ordenada, muito mais organizada do que o próprio Platão. Aristóteles, por exemplo, não vai criar mitos, como o mito da caverna, para explicar didaticamente aquilo que ele quer dizer. A própria filosofia de Aristóteles é didática. Então, Aristóteles ele representa, né, a linguagem técnica oficial da filosofia, a linguagem acabada. Se o Platão e o Sócrates estão tentando achar ainda a linguagem racional adequada, ainda misturando alguns elementos dos mitos, agora não. Agora o Aristóteles já tem esse domínio de linguagem. E a coisa mais inacreditável em Aristóteles nem é isso. O que é incrível em Aristóteles é que, ao contrário de Platão, as suas obras não chegaram até nós, apenas excertos. Então, todos os livros que nós temos hoje de Aristóteles, na verdade, foram anotações suas e de seus alunos. E as anotações eram tão organizadas das aulas de Aristóteles que viraram livros. Percebem? Então, olha que interessante. Se em Platão, as aulas de Platão não chegaram até nós, só chegaram os seus livros, os seus diálogos, em Aristóteles é o contrário. Os livros não chegaram até nós e só chegaram as aulas. Só que como Aristóteles era muito científico, muito rígido, muito organizado, as suas aulas tinham uma organização de excelência, ao ponto das anotações parecerem já livros. Percebe? Isso é fantástico, né? Porque você percebe que até a providência tomou conta disso, para mostrar como é que um filósofo complementa o outro de alguma forma. Então, se fôssemos traçar aqui um símbolo, nós diríamos que, para Platão, a gente conhece as verdades eternas para julgar o mundo material. Em Aristóteles é o contrário. Nós analisamos o mundo material para tentar aproximar da sabedoria divina. A gente pode dizer assim. Então, Platão, um filósofo mais religioso, e Aristóteles, um filósofo mais científico. Só que tem um detalhe. A filosofia de Aristóteles ela é vasta, ela é gigantesca. A gente vai ter que dividi-la em 3 partes, sendo que a primeira parte nós vamos trabalhar hoje. Quais são essas 3 partes? Quais são essas 3 partes? Nós podemos chamar de filosofia teorética, filosofia prática e lógica. Então, as 3 partes da filosofia de Aristóteles, elas são divididas em 3 grandes nomes, em 3 grandes categorias. A filosofia teorética, a filosofia prática e a lógica. O que cada uma dessas 3 partes vai tratar? A filosofia teorética vai tratar a questão do conhecimento. Teorética, aí, no caso, vem de teoria. Então, seria a parte teórica da filosofia de Aristóteles que visa explicar a estrutura da realidade ao nosso redor. Então, toda vez que você quer entender como é que o homem consegue conhecer a realidade, você vai apelar à parte teorética da filosofia de Aristóteles. No segundo plano, você tem a filosofia prática. O que é a filosofia prática? É quando você, através desses conhecimentos, você pode colocá-los em prática, na prática da relação com outros seres humanos. Então, a parte prática da filosofia de Aristóteles vai falar questões relativas à moral, à ética, à política, a como você tem que se comportar na prática em relação a outros seres humanos. Seria a parte ética, seria como é que um filósofo deve ter como conduta a melhor vida para buscar a verdade. Então, a teorética busca a verdade e a filosofia prática nos ensina como viver. E, por último, a lógica. O que vai tratar a lógica? A lógica é a parte da filosofia de Aristóteles que vai nos ensinar a argumentar. Porque o que o Aristóteles percebeu? O grande mestre
ele não só busca a verdade teorética, ele não só tem uma conduta reta, uma conduta moral, prática, mas ele também tem que passar os seus ensinamentos aos seus discípulos. Faz parte do filósofo também verbalizar o que ele conhece, né? E aí vem a parte lógica, que vai nos ensinar a argumentar da melhor maneira possível, né? Então são essas três partes, as três partes da filosofia de Aristóteles. Mas o que acontece? Nós não vamos obedecer essa ordem que eu coloquei. Geralmente, quando se ensina Aristóteles, se ensina nessa ordem que eu coloquei. Nós não vamos fazer isso por uma necessidade do momento. Como a aula virtual ela tem a relação com os alunos prejudicada, a gente vai trabalhar das três partes a parte mais fácil, mais agradável, que é a parte prática, que é a parte da ética. Tá? Então, hoje nós vamos trabalhar a parte da ética, a parte prática. Para quê? Porque a primeira parte, que é a parte do conhecimento, é a parte mais difícil da filosofia de Aristóteles. E a parte lógica é uma parte que eu necessito muito do quadro, né? Eu preciso esquematizar coisas, como eu sempre faço com vocês nas aulas presenciais. Então, a gente vai dar destaque hoje à segunda parte da filosofia de Aristóteles, que é a parte ética. Não vai atrapalhar o entendimento, vocês podem ficar tranquilos. E aí, na medida que vocês vão tendo dúvidas, vocês vão perguntando para mim. Tá joia? Então, a gente vai trabalhar hoje a segunda parte da filosofia de Aristóteles. E a primeira e a terceira a gente procura trabalhar depois. Essa segunda parte, a parte ética. É a parte mais fácil e mais agradável para o aluno compreender. Tá? Vamos lá, então. Como trabalhar a filosofia prática de Aristóteles? A primeira coisa que a gente tem que entender é que a filosofia prática está diretamente ligada à prática da conduta humana. Tá? Como é que o ser humano deve agir em relação a outros seres humanos. Né? Se vocês observarem bem, vocês têm uma família, vocês têm vizinhos, vocês têm amigos, vocês têm seus colegas de turma e por aí vai. Você não pode tratar essas pessoas de qualquer jeito e também não há uma receita universal para você tratar essas pessoas. Por exemplo, o jeito que você trata a sua família é um pouco diferente do jeito que você trata o seu colega de classe. É diferente do jeito que você trata o seu professor, é diferente do jeito que você trata seu amigo, é diferente do jeito que você trata seu vizinho. Né? Então, quando você fala em prática de conduta, em relacionamento humano, para ser mais exato, em ética, né? Porque é a ética que trata esses assuntos, é a filosofia prática ética que trata esses assuntos, você já consegue tirar duas conclusões de cara. A primeira conclusão é que tem que existir uma forma para tratar outros seres humanos. Você não trata qualquer ser humano de qualquer jeito. Né? Se eu chego, por exemplo, na sala de aula para dar a aula, falo assim, olha aqui, seus idiotas. Se eu trato os meus alunos como idiotas, eu não estou tendo o melhor trato possível aos meus alunos. Percebe? Ou então eu chego e falo assim, ô, seus imbecis, se eu começo a xingá-los, a aula não vai funcionar. Porque dentro da aula existe uma necessidade de um trato pessoal diferenciado. Percebe? É óbvio que não é bom chamar ninguém de idiota. No entanto, que por vezes, quando você está bravo com alguém, você acaba apelando para isso, e às vezes até a maneira correta, dependendo do caso. Né? Por exemplo, se eu vejo alguém agredindo uma criança, eu falo, ô, seu idiota. Opa, é o trato adequado para aquela situação. Então, quando nós vamos nos relacionar com seres humanos, a gente percebe de cara que a gente não pode tratar um ser humano de qualquer forma. É necessário que nós usemos o nosso intelecto para perceber a circunstância e ter o melhor trato naquela hora. É disso que trata a ética. É disso que trata a filosofia prática de Aristóteles. Né? E a outra conclusão que nós tiramos logo de cara, quando a gente fala desse assunto, é que também não existe uma fórmula universal para tratar todos os casos. Não é isso? Por exemplo, o trato que eu tenho com a minha esposa não é o trato que eu tenho com o meu vizinho. Então, não há uma fórmula universal para tratar todos os indivíduos. Né? Então, falar de ética é difícil pra caramba. Porque, ao mesmo tempo, você não pode tratar as pessoas de qualquer forma, não pode tratar as pessoas por impulso, você tem que ler a circunstância antes de agir, e, por um outro lado, também não há uma fórmula mágica que sirva para todos os casos. Percebem? Então, falar de ética é muito difícil. É muito difícil. Não há uma fórmula universal e, ao mesmo tempo, você não pode falar do jeito que você bem entende.
por impulso. Então, como tratar a ética? Como conversar, tratar outros seres humanos? Como se relacionar com os outros seres humanos? É isso que o Aristóteles vai pensar na sua filosofia prática, que é a segunda parte da sua filosofia. Só que olha que coisa interessante. Para a gente entender como essa coisa funciona, a primeira coisa que a gente vai ter que fazer é lembrar da natureza humana. O Aristóteles não vai discordar muito de Platão sobre o que é a natureza humana. No entanto, o Aristóteles ele vai tentar explicar a natureza humana de uma maneira um pouco mais científica, né? Um pouco mais científica. O que ele vai dizer? Olha, o ser humano é um ser vivo, né? Isso aí ele concorda com todos os gregos, concorda com Platão. O ser humano é um ser vivo e, portanto, o ser humano tem um corpo animado por uma alma. É aquele mesmo papo de corpo e alma. Então, o que Aristóteles vai dizer? Olha, a alma humana que dá vida ao corpo, ela tem três características. Três características. A alma humana, ela possui uma parte vegetativa, uma parte sensitiva ou animal e uma parte puramente humana ou racional. Né? Então, o Aristóteles, ao contrário de Platão, ele ainda coloca na jogada a alma vegetativa. Né? O que é a alma vegetativa? A alma vegetativa é aquela alma que dá vida tanto aos vegetais, quanto aos animais, quanto aos homens. A função da alma vegetativa é manter o funcionamento dos órgãos do corpo. Percebem? Então, quando a planta, por exemplo, ela recolhe nutrientes da terra, quem realiza esse movimento no corpo da planta é a alma vegetativa. É a alma vegetativa. Quando o pulmão de um cachorro está funcionando, o movimento do pulmão, quem está fazendo é a alma vegetativa. Percebe? Ó, o sangue está circulando no meu corpo. Quem está realizando esse movimento é a alma vegetativa. Então, a alma vegetativa ela tem um funcionamento interno que mantém a vida do corpo. A alma sensitiva, os vegetais já não possuem, porque a alma sensitiva é a alma, que eu já contei isso para vocês, já falei isso para vocês quando a gente trabalhou Platão, é a alma responsável, né, pelos desejos. Pelos desejos. É aquilo que o Platão chamava de concupiscível, né? Em Aristóteles chama de alma sensitiva ou animal. Então, o que acontece? A alma sensitiva ou animal movimenta o corpo do ser vivo em direção ao objeto do desejo. Isso aqui é muito importante em Aristóteles, muito importante. A alma sensitiva ou animal, que só os animais e os homens possuem, ela está ligada à questão do desejo. Desejo. Tá? Por que eu estou frisando isso? Desejo para Aristóteles é sempre o movimento do corpo em direção a um bem material. Para você entender a ética de Aristóteles, você tem que entender essa definição. A alma sensitiva ou animal, ela deseja sempre um bem material. Tá? Eu vou tentar dar um exemplo. Por exemplo, estou com sede. O que é a sede? A sede, eu percebo que eu estou com sede da seguinte maneira. A minha alma animal sensitiva percebe o meu corpo ressecado, então ela deseja um bem material para curar essa ressequidão. Esse desejo animal para curar essa ressequidão é a sede. Então a minha alma sensitiva ou animal movimenta o meu corpo em direção a um bem material que é a água. E aí, bebi a água e consegui satisfazer o desejo. Satisfazer, que no caso, a sede. Então, fome e sede, por exemplo, né, são tipos de desejo. Desejo da clave sensitiva ou animal. Percebem? Cara, isso é muito importante para você entender a ética de Aristóteles. Por quê? Porque a grande finalidade da alma sensitiva ou animal do ser humano é realizar desejos. Percebe? Então, é necessário você gravar isso. Gravar que a alma sensitiva ou animal do ser humano, ela é responsável pelos desejos. E os desejos são sempre desejos de coisas materiais. Percebe? Por exemplo, quando eu tenho fome, eu tenho desejo de algo material. E se algo material é a comida. Percebe?
Então, isso é muito importante. Só que tem um detalhe. Essa parte da alma sensitiva ou animal do ser humano, ela é ainda mais abrangente do que a parte sensitiva ou animal dos animais. Então, por exemplo, ó, nós desejamos, por vezes, ter uma casa bonita. Ó, né? Um cachorro não quer ter uma casa bonita, um homem quer. Ter uma casa bonita também é um desejo da clave animal. Por quê? Porque a casa é um bem material. Percebe? Então, os nossos desejos animais, eles são satisfeitos por bens materiais. Tá todo mundo entendendo? Então, olha só. Isso daqui é muito importante que eu vou dizer. Tá? Se algum dia chegarem para vocês e perguntarem, vem cá, qual é a finalidade do ser humano? Ou seja, o ser humano existe para quê? Para realizar o quê? Uma resposta que você pode dar é o seguinte, o ser humano ele existe para conquistar bens materiais. Beleza, só que tem um detalhe. Conquistar os bens materiais vão satisfazer a finalidade da alma animal do homem. Então, um homem que vive uma vida inteira apenas para buscar satisfação pelos bens materiais, esse homem vai estar satisfazendo apenas a sua clave animal. Ou seja, ele não está se tornando mais humano. Porque apesar dos bens materiais, de certa forma, satisfazerem um lado nosso, que é o lado animal, e serem necessários também para a nossa vida, que se a gente não comer, a gente morre, o nosso corpo morre, mesmo assim, a finalidade última do ser humano não pode ser essa, tem que ser algo para além disso. Porque senão eu vou ter uma vida igual à vida de qualquer animal. E é notório e perceptível que os homens são diferentes dos animais. Apareceu uma pergunta aqui que é muito importante. A pergunta foi a seguinte: professor, a alma vegetativa é responsável, por exemplo, pela respiração? Perfeito, é. Então, todos os atos inconscientes do ser humano estão relacionados a uma vegetativa. E todos os atos voltados ao desejo de bens materiais estão relacionados ao nosso lado animal, ao nosso lado sensitivo. Então, alma vegetativa, ela existe para manter o nosso corpo funcionando. Que são atos que eu não tenho controle sobre eles. Essa alma vegetativa, ela age quase que de maneira automática. Respirar, circulação do sangue, bombeamento do sangue, coração batendo, pulmão funcionando. Na alma sensitiva, que é mais complexa do que a alma vegetativa, está num degrau superior, já a alma sensitiva ela já é responsável pelos desejos. Desejos do quê? Das coisas materiais. Percebe? Então, olha que maluquice, né? Isso aqui é muito interessante. Se você limita a sua vida apenas para respirar e sobreviver, você está tendo uma vida igual de um vegetal. Aliás, é isso que no conceito médico se chama de estado vegetativo. A pessoa já não está desejando mais nada, então ela não usa a alma animal e sensitiva e muito menos a alma humana. Então ela está no estado vegetativo. Os órgãos estão funcionando ali mais ou menos. Vive, tá? Mas não vive nem como um animal e nem como um ser humano. Está no estado vegetativo. Então, se sua vida fosse limitada ao estado vegetativo, não haveria nenhuma diferença entre você e um pé de alface. Sem exagerar. É verdade isso. E aí, um padrão de vida um pouco mais elevado do que esse é agir pela alma sensitiva. Né? Fala assim, caramba, eu resumo a minha vida toda em conquistar bens materiais. Adoro bens materiais. Beleza. Sua vida é um pouco mais digna do que a vida do vegetal. No entanto, ainda não é uma vida humana. É uma vida animal. Né? Então, por exemplo, quando você encontra alguém que vive a vida inteira para obter riquezas, olha, meu filho, está na vida na clave animal ainda. É um animal. Ele nunca vai se realizar como ser humano. Então, a conquista dos bens materiais, ela é necessária até certo ponto. Se você ultrapassar esse ponto e achar que a finalidade última do ser humano é a conquista dos bens materiais, você vai estar satisfazendo, de certa forma, a alma sensitiva ao animal. Que é uma satisfação, mas é uma satisfação ligada aos desejos. E é aqui um ponto importante, você tem que memorizar isso daí.
essa satisfação dos desejos, portanto, essa satisfação da alma sensitiva ou animal, é sempre uma satisfação momentânea. É sempre uma satisfação determinada por um momento. É sempre uma satisfação temporal, que vai acontecer e daqui a pouco você está insatisfeito de novo. Por que isso acontece? Porque os bens materiais, como eles se transformam, eles têm prazo de validade. E pior, por vezes, a sua satisfação tem um prazo de validade menor do que o próprio bem material. Você enjoa daquilo. Então, as satisfações do lado da alma animal sensitiva são sempre satisfações momentâneas. Por quê? Porque elas estão ligadas ao desejo. E o desejo sempre deseja coisas materiais. E as coisas materiais têm prazo de validade. Ó, daqui a pouco, meu corpo está desnutrido. Ó. Minha alma sensitiva animal percebe isso e deseja comida, ou seja, sente a fome. Quando eu sente a fome, eu estou insatisfeito, porque eu ainda não tenho o bem material que é a comida. Então, logo eu pego a comida e começo a comer, eu vou me satisfazendo. Vai chegar um momento que eu vou me satisfazer. Fala assim, caramba, consegui satisfazer meu lado animal. Beleza. Só que tem um detalhe. Vai passando o tempo e daqui a pouco vem a fome novamente. Porque a comida que entrou dentro do meu corpo, ó, eu já extirpei ela do corpo. Estou com fome de novo. Então tem um prazo de validade, percebem? Então a satisfação do lado sensitivo animal é sempre uma satisfação momentânea. É aqui que você tem que pontuar, né? Eu não tenho um quadro aqui para escrever, um aluno até comentou, falou, pô, seria interessante colocar os pontos principais, mas isso aqui eu teria que colocar no quadro. O que eu teria que colocar no quadro? Eu teria que fazer um esqueminha. Que esqueminha é esse? Olha que interessante. Alma sensitiva ou animal, ela está ligada aos desejos. Desejos são sempre desejos de bens materiais. E como os bens materiais têm prazo de validade, a satisfação dos desejos é sempre uma satisfação momentânea. Momentânea. Ela nunca é permanente. Ela é momentânea. Percebe? Quer ver? Imagine uma pessoa que busque riqueza. Ela nunca vai se satisfazer com a riqueza que tem. Ela sempre vai querer mais. Por isso é momentânea. E aí, dentro desse esqueminha, a última palavra do esqueminha é a palavra alegria. Olha que coisa fantástica. Essa satisfação momentânea dos desejos da alma sensitiva ou animal, nós chamamos de alegria. Então, nós estamos alegres na medida em que nós consumimos bens materiais. Percebe? Então, a satisfação momentânea, né, da nossa alma sensitiva é a alegria. A todo momento nós queremos estar alegres. É bonzão ficar alegre. Né? Eu, por exemplo, sou viciado em café. Eu gosto de experimentar tipos de café. Cara, é uma alegria fantástica experimentar café. Me dá prazer. Ó. Prazer está ligado à alegria. Só que tem prazo de validade. Então, logo o gosto do café passa, acabou a satisfação. Já estou insatisfeito de novo, ó, quero mais café. Percebe? Então, a alma sensitiva, o animal do ser humano, segundo Aristóteles, está ligada ao desejo de bens materiais e que quando você se satisfaz com esses bens materiais, são satisfações momentâneas. E essas satisfações momentâneas nós chamamos de alegria. Percebe? Então, olha que interessante. A finalidade dos animais é serem alegres. E a finalidade da parte animal humana é ser alegre. O aluno pediu para depois eu mandar isso para vocês. Eu vou mandar esquematizado, fiquem tranquilos, tá? Então, a satisfação momentânea do lado animal é a alegria. Qual é o oposto de alegria? Ó, qual é o oposto de alegria? O oposto da alegria é a tristeza. É a tristeza. O que é a tristeza? A tristeza é a insatisfação momentânea dos nossos desejos, ou seja,
da nossa alma sensitiva ou animal. Então, na verdade, nós estamos tristes quando nós não temos o bem material que nós desejamos. Percebe? Então, ó, caramba, que vontade de comer comida japonesa. Usei até o termo errado. Ó. Que desejo que eu tenho de comer comida japonesa. Já já vou explicar por quê que não pode falar vontade. Eu tenho um desejo de comida japonesa. Enquanto eu não tenho dinheiro para ir no restaurante japonês, comida japonesa é caro pra caramba, enquanto eu tenho desejo e não tenho dinheiro para comer comida japonesa, eu estou triste. Em relação à comida japonesa, eu estou triste. Por quê? Porque estou insatisfeito, porque eu não tenho o objeto do meu desejo. Então, alegria e tristeza, elas são irmãs. Elas são irmãs. Toda alegria é superada por uma tristeza e toda tristeza é superada por uma alegria. Percebe? Os animais, né, eles vivem um ciclo vicioso entre alegria e tristeza. Fome, tristeza. Satisfez o desejo da fome comendo alguma coisa, alegria. Então logo está com fome de novo, tristeza, e assim por diante. Então os animais eles sempre estão presos em um ciclo vicioso que alterna o seu estado de ânimo animal, aliás, ânimo animal é até semelhante, o animal vem daí, seu estado de ânimo entre alegria e tristeza. E com a gente é mais ou menos assim também. Né? Nosso lado animal está ligado a isso. Uma pergunta que poderia ser feita é a seguinte: espera aí, a nossa vida então está limitada em ser alegre ou triste? Não, não está, porque ainda tem a parte humana da alma. É aqui que está o X da questão. O homem que escolhe buscar apenas alegria e escapar da tristeza é um homem que nunca vai conseguir realizar a sua humanidade plena. Ele sempre vai ser escravo dos bens materiais. Ele sempre vai ser escravo do mundo. Porque ele sempre vai buscar satisfações meramente animais. Percebe a questão? Então, esse ciclo vicioso é um ciclo que pertence ao lado dos animais. Se um homem escolher viver uma vida assim, apenas pelos bens materiais, ele vai ter uma vida mais animal e menos humana. Percebe a questão? Então não adianta muito você viver a vida para juntar dinheiro. Ó. Não adianta muito você viver a vida para gastar o dinheiro comprando bens materiais. Ó. Não adianta. Você não vai se tornar mais humano aí. Você vai ter uma vida sempre que vai estar faltando alguma coisa. Aliás, essa sensação que sempre está faltando alguma coisa é uma sensação típica de um ser humano que ainda não se encontrou. De um ser humano limitado aos impulsos animais ainda. Ele está procurando realizar-se no lugar errado. Ele não vai encontrar a sua verdadeira humanidade satisfazendo a sua alma sensitiva ao animal. A alegria não faz o homem ser mais homem. Apesar de ser muito bom estar alegre. Mas não é a alegria que faz um ser humano ser mais ser humano. Percebe a questão? Então, disso que eu acabei de explicar, nós podemos tirar duas conclusões. Percebem? A primeira conclusão, todo ser humano busca estar alegre porque todo ser humano quer se satisfazer materialmente. Segunda conclusão, no entanto, um ser humano não pode se limitar a buscar apenas a alegria, porque se ele se limitar a buscar apenas a alegria, ele nunca vai realizar a sua humanidade, porque alegria e tristeza estão relacionados à sua alma animal. Então, quem tem uma vida animal é uma vida limitada à busca pela alegria. Percebe? Tem que ter algo a mais disso daí. Esse algo a mais está na alma racional. Então, somente usando a alma racional eu vou me tornar mais humano. A gente vai ver já já como isso funciona. Agora, uma outra pergunta que poderia surgir é a seguinte. É errado viver pela alegria e pela tristeza? É errado viver buscando a alegria? Não, não é errado. Aliás, é até necessário. Só que você não pode limitar a sua vida inteira a isso. Se você limitar a sua vida inteira a isso, você nunca vai viver uma vida de ser humano. Você nunca vai experimentar coisas humanas. Você sempre vai estar na clave animal. Dito isso, vamos subir mais um degrau. Ó.
alma humana, alma racional. A alma racional, somente os seres humanos possuem. Os animais não possuem. A alma racional não é dotada de desejos. Aqui é uma diferença assim, necessária, cara. Se não entender essa diferença, você não entende a aula de hoje. A alma racional não é dotada de desejo. A alma racional é dotada de vontade. Então, pelo amor de Deus, é necessário diferenciar esses dois termos. Desejo é um impulso sensitivo ao animal que nós temos em direção a um bem material. Vontade é um impulso racional e humano que nós temos em direção a um bem imaterial. Então, olha só que coisa louca isso daqui. Olha como é que isso aqui está fora de moda no mundo contemporâneo. E é uma pena, eu acho que é por isso que o mundo está essa loucura que está aí hoje. O que realiza o ser humano, de fato, não são os bens materiais. O que realiza o ser humano, de fato, são os bens imateriais. Ou seja, é tudo aquilo que satisfaz a nossa alma racional, a nossa alma humana. Mas que bens imateriais são esses? O Platão já nos deu a pista lá atrás, na outra aula. Ele disse que esses bens imateriais se resumem em três: o bem, a verdade e a beleza. Aristóteles não vai discordar do seu mestre Platão, só que o Aristóteles vai detalhar isso melhor. Isso aqui é genial. Aristóteles vai dizer o seguinte: o bem, a verdade e a beleza são caracterizados na nossa vida prática com coisas muito exemplares. Por exemplo, um bem imaterial que satisfaz a nossa alma racional. Ó. A amizade. A amizade nos faz mais seres humanos. Animais não têm amizade. Vocês, donos de cãezinhos aí, não fiquem chateados comigo. Vocês doam a sua amizade ao cão, mas o cão não tem consciência dessa amizade. Não fiquem bravos comigo, mas isso é um fato da realidade. Só quem tem consciência de amizade é o ser humano. Então, por exemplo, o que é amizade? O que é amizade? Quando você fala assim, ó, eu sou amigo de fulano, ó, você está dizendo o seguinte: eu uso a minha alma racional para conhecer melhor fulano e as características de fulano me complementam e me ajudam a conquistar outros bens imateriais. Então, a amizade é querer as mesmas coisas e auxiliar de maneira mútua a busca por essas coisas. Um amigo sempre te ajuda. Até quando ele te critica, ele te ajuda. Ora, para te ajudar e saber quais são os seus objetivos, seus bens imateriais que você quer conquistar, ele tem que te conhecer. E para te conhecer, ele precisa ter alma racional, meu filho. Então, por exemplo, a amizade é um exemplo de bem imaterial. Quanto mais amizades verdadeiras você tem, mais humano você é. Mais humano você é. Outro exemplo, o amor. Só o ser humano ama. Né? Só o ser humano conhece a alma a alma racional de outra pessoa e fala assim: caramba, eu quero viver a vida inteira com essa pessoa. Eu quero me doar para essa pessoa, eu quero que ela se doe para mim. Ó, isso é amor. Nenhum animal faz isso. Todas as ações animais são instintivas em busca de bens materiais. Então, olha que interessante. O amor é um bem imaterial que faz o homem ser mais homem. Outra coisa interessante, ó, a realização de uma vocação. Caramba! Você vai lá dentro do seu eu, na sua alma racional, e descobre que você tem uma inteligência apontada para um lado. Aí você vai e segue aquela inteligência e fala assim: caramba, eu me realizo que isso aqui me torna mais humano. Ó, experimenta tirar a filosofia de mim. A filosofia preenche meu intelecto, minha alma racional. Se você tirar isso de mim, cara, eu vou me tornar menos humano. Porque isso está diretamente ligado à minha vocação. Percebem a questão? Então, a vocação também é um bem imaterial que faz o homem ser mais humano. A busca pela sabedoria, a busca pela verdade, tudo isso são bens imateriais. Isso faz o ser humano ser mais humano. Então, olha que coisa incrível. Incrível isso. O homem é o único ser que tem vontade. Porque a vontade está ligada à alma racional. E o ser humano é o único ser que tem alma racional. Então, o ser humano é o único ser senhor da sua própria vontade. E digo mais, é por isso que o ser humano é o único ser
livre. O que é ser livre? Ser livre é ser senhor da sua vontade. Ser livre significa que você vai fazer o que você quer. Não motivado por uma circunstância animal do desejo. Você não é escravo do seu desejo. Ó. Você faz aquilo porque você quer de fato. Você compreende esse querer, essa vontade, em busca de um bem maior, um bem do alto, um bem imaterial. Percebe? Olha, se arriscar por um amigo, arriscar a própria vida por um amigo, isso é se satisfazer com a amizade. Ó. Se você fosse um animal que só vive pelos bens materiais, você nunca se arriscaria por um amigo, porque você não saberia nem o que é amizade. Ó. Então, ser senhor da própria vontade significa usar a alma racional para perceber qual é o bem maior e agir a partir disso. Qual é o bem imaterial que você busca, que te faz mais humano. Sócrates, quando foi condenado à morte e aceitou a morte, ele sabia o que ele estava fazendo. Ele é senhor da própria vontade. Falou, ó, eu vou morrer aqui, mas eu vou morrer pela filosofia. A filosofia vai sobreviver. Então, estou cagando para a morte física. Estou nem aí para ela. Por quê? Porque ele é mais humano. Um cachorro não faria isso. Nem uma girafa, sei lá. Então, o homem é o único ser senhor da própria vontade e que pode sacrificar desejos animais em nome de bens maiores. Quando o homem conquista um bem imaterial e esse bem imaterial satisfaz sua alma racional, a satisfação que ele tem não é momentânea. Porque os bens imateriais não são momentâneos. A satisfação que ele tem é uma satisfação permanente. É uma satisfação que permanece no seu interior. Permanece na sua alma racional. Ter uma amizade verdadeira permanece na sua alma. Essa satisfação é a única possível que te faz mais ser humano. Não há outra satisfação, somente a satisfação permanente de um bem imaterial é que te faz mais ser humano. Tanto é verdade isso que você não precisa nem da presença física do seu amigo ou do seu amor. Ó. Existem vários exemplos de pessoas que viveram um amor honesto, sincero e verdadeiro, a pessoa morreu, ela continua amando. Continua se satisfazendo mesmo sem a presença física. Por quê? Porque o bem colhido dali é imaterial, não precisa nem da presença física. Isso é muito, isso é quase mágico, é um milagre isso aí. Mas isso acontece, é assim. Entendeu? Então, quando você conquista esse bem imaterial, você se torna mais humano, porque ele é permanente, e ele permanece na sua alma. Você fala, caramba, eu subi um degrau na minha humanidade, e dali eu não desço mais. Dali eu não desço mais. Essa satisfação permanente, ligada à alma racional e conquistada por um bem imaterial, nós chamamos de felicidade. Ou, aí tem um termo grego da felicidade, é eudaimonia. Não se preocupe, depois eu passo o esqueminha para vocês. Pode aparecer no Enem como eudaimonia. Então, o que é a felicidade? A felicidade, primeiro, é a finalidade última do ser humano. O ser humano existe para ser feliz. Felicidade é uma coisa que é alegria? Não, diferentes. A alegria satisfaz o desejo, a alegria é sempre momentânea e o desejo está ligado à clave animal e sensitiva. Felicidade é uma satisfação permanente que busca bens imateriais, que também são permanentes, e que satisfazem a nossa alma racional e humana. Então, a felicidade é a finalidade última do ser humano. Cães não são felizes, são alegres. Homens são felizes. Então, um homem realizado é um homem feliz. É um homem feliz. Então, buscar a felicidade significa agir mais com a razão e menos com o lado animal. Percebem? Agora, qual é o contrário de felicidade? O contrário de alegria é tristeza. E qual é o contrário de felicidade? O contrário de felicidade é a infelicidade. E o que é a infelicidade?
A infelicidade é a insatisfação permanente da alma racional. O que é uma pessoa infeliz? É uma pessoa que não conseguiu se realizar como ser humano. Uma pessoa infeliz é uma pessoa que não consegue buscar os bens imateriais, não age com a razão. Uma pessoa que possui uma insatisfação permanente. Essa é a infelicidade. O ser humano infeliz é um ser humano que não conquistou a sua humanidade. Ele é menos humano do que os outros. Porque, como diz Aristóteles, a finalidade última do ser humano, bem maior a ser buscada, é a felicidade. Né? Então, essa felicidade, que é aquilo mais buscado pelos seres humanos, ela acontece através da busca de bens imateriais. E a infelicidade é a satisfação permanente quando você não consegue buscar esses bens imateriais. Percebe? Agora, a pergunta que não quer calar é a seguinte: como é que a infelicidade é produzida? A infelicidade é produzida quando o homem se recusa a usar o seu lado racional, o seu lado humano, e limita a sua vida ao lado animal. Aí o que acontece? Ele não age mais pela sua vontade. Ele vira escravo dos seus desejos. Então ele entra naquele mesmo ciclo vicioso de um cachorro, alegria e tristeza. Aí o que acontece? Ele acha, esse tipo de ser humano que vive uma vida puramente animal, ele acha que vai encontrar felicidade na alegria. Ele não vai encontrar nunca. Um bem material nunca traz felicidade. Pode tirar isso da sua cabeça. Então ele vive num ciclo vicioso entre alegria e tristeza, nunca sai dali. Aí ele fala, porra, minha vida é uma merda, porque sempre está faltando alguma coisa. Eu falo, mas lógico, o que falta na sua vida é o bem imaterial. Você acha que não existe? Então você vai viver essa insatisfação aí, meu filho. Esse ciclo vicioso entre alegria e tristeza, essa vida mais animalizada, infelizmente é uma vida típica do mundo de hoje. O mundo de hoje não sabe ser feliz. Aliás, é por isso que psicólogos ganham muito dinheiro. Aliás, é por isso que aumentou o número de depressão entre os adolescentes, suicídio entre os adolescentes. O cara, para tirar a própria vida, ele vai ter que estar num estado de infelicidade muito grande. Eu não estou aqui, trazendo questões mais biológicas, medicinais, não. Estou falando aqui somente no aspecto analítico mesmo, psíquico, tá? Para a gente não fazer confusão. Então percebam que muitas das causas da infelicidade hoje estão diretamente ligadas a uma vida puramente animal que o sujeito leva. Né? Ele vai procurar amor, por exemplo, no sexo. O cara tem desejo sexual, beleza. Desejo sexual é um desejo, então é animal. O que é um desejo sexual? Desejo sexual é esse desejo do corpo de alguém. O corpo de alguém é um bem material. Aí você se satisfaz sexualmente, daqui a pouco o prazer some. Já enjoei disso aqui. Aí você está insatisfeito de novo. Amanhã ou depois você quer outra pessoa. Esse é um ciclo vicioso. Tem o corpo da pessoa alegre, não tem, triste. Se você ficar procurando o amor no sexo, meu filho, você não vai achar o amor nunca. Porque o amor depende de você conhecer a alma do outro. Você vai virar na clave alegria e tristeza, você vai ficar prisioneiro da sua alma animal. Você não vai ter liberdade. Você não tem liberdade porque você não é senhor da sua vontade. Você é escravo do corpo do outro. Você é escravo do desejo. E ser escravo do desejo traz para você infelicidade. Um cachorro não pode ser infeliz. Porque o cachorro não tem o aspecto racional. Então, para ele não falta nada. Faltar para ele um bem material faz parte do automatismo dele, da natureza dele. Nós não. Fala assim, caraca, tá faltando alguma coisa. Se eu não achar isso, eu vou me matar. Percebe? Então, o ser humano, é bom ser humano, mas é ruim também. É bom porque você é livre. Você fala assim, caraca, eu consigo aqui me satisfazer com bens imateriais que os animais nem sonham que existem. Beleza, show de bola. Só que também é uma bosta ser ser humano. Por quê? Porque como você tem essa clave racional que busca coisas maiores, coisas do alto, bens imateriais, você percebe que viver como ser humano é difícil, que você vai ter que agir com a sua liberdade. E você passa a ser responsável por você mesmo. Entende? O animal não tem angústia.
O animal não tem infelicidade, não tem depressão, percebe? Eu não vou entrar aqui no mérito das novas psicologias animais, não, porque não cabe aqui agora, mas eu acho que vocês estão entendendo o que eu estou falando. Então, a alma racional ela busca bens imateriais para buscar a felicidade. Então, por exemplo, há uns 6 anos atrás, no Enem, né, caiu um texto de Aristóteles, e a pergunta era o que é a felicidade. A resposta correta era o maior bem buscado pela conduta humana, era algo assim. Então, você tem que gravar isso. Então, se fôssemos aqui fazer um quadro, né, o esqueminha seria: alma animal sensitiva. Deseja. Deseja o quê? Bens materiais. Os bens materiais têm prazo de validade, então a satisfação do desejo é sempre momentânea. Essa satisfação momentânea é a alegria. Oposto de alegria, tristeza. Aí, acima, alma racional. Trabalha com a vontade. A vontade é sempre vontade de bens imateriais. Esses bens imateriais não têm prazo de validade, portanto, são permanentes. Esses bens imateriais conquistados nos trazem a felicidade, que é uma satisfação permanente. Tá claro isso aí? Então, a infelicidade nasce do ciclo vicioso entre alegria e tristeza. Um outro esqueminha legal que eu vou fazer no quadro, mas a gente não tem um quadro, seria colocar alegria, tristeza, ciclo vicioso. Ciclo vicioso. E no meio eu colocaria a palavra infelicidade. Então, no ser humano, o que produz infelicidade é o ciclo vicioso entre alegria e tristeza. A minha vida é fazer sexo. Filho, você vai ser infeliz. Ah, a minha vida é ganhar dinheiro. Ah, você vai ser infeliz. Fazer sexo é bom e ganhar dinheiro é bom, desde que sejam reordenados por uma busca de um bem imaterial maior. Então, por exemplo, é bonzão ter muito dinheiro para fazer caridade. A caridade entra dentro de você como um bem imaterial que preenche sua alma racional. Pô, é maneiro ter dinheiro para fazer isso. Ou então, sexo, beleza, sexo é maneiro desde que ele seja reorientado pelo amor. Fazer sexo sem amor, velho, é pedir para viver uma vida animal. Ter dinheiro por ter dinheiro e comprar bens materiais é pedir para viver uma vida animal. É pedir para viver uma vida infeliz. No budismo, existe um preceito muito interessante. Que diz assim, desejar é sofrer. É mais ou menos o que Aristóteles está dizendo. Desejar é bom desde que o desejo seja reordenado pela vontade. É a vontade que tem que ordenar o desejo. É o lado racional humano que tem que ordenar o lado animal. Se não tiver essa ordenação, meu filho, você vira escravo do desejo. Percebem? Olha que doideira, o ser humano é o único ser que faz dieta. Ele nega, sacrifica desejos materiais em nome de um bem maior. Que apesar de ser a saúde do corpo material, você sabe muito bem que a sua saúde espiritual também vem junto. Né? Não sei se eu estou sendo claro. Está claro isso? Todo mundo entendeu? Pelo menos um ou dois aí posicione, vocês estão entendendo. Tá? Porque é esquisito falar com o celular. Tá joia? Obrigado, tá joia. Vamos agora para um segundo momento. Tá? O que acontece? Agora que nós sabemos mais ou menos, né, a estrutura da natureza humana, e também sabemos que a finalidade última do ser humano é ser feliz, dizendo que você só é mais ser humano quando você é feliz, a gente pode agora partir para a prática. O que é a prática? Como é que o ser humano deve agir para ser feliz? Olha, isso aqui tem que tomar cuidado, que Aristóteles não é autoajuda. 10 passos para a felicidade. Não é isso. Aristóteles vai ensinar a buscar a felicidade de um modo filosófico, então não é uma receita de bolo. Tá? Não é assim, faz isso aqui, que vai dar certo sempre. Não, o negócio é muito difícil. A má notícia é que ser feliz é difícil pra cacete. É muito difícil mesmo. Tá? Então, como ser feliz? Olha que responsa. A primeira coisa para você ser feliz aliás, antes disso, vou aqui responder a pergunta de um aluno, que é interessante. Professor, para finalizar, sintetize a diferença entre desejo e vontade. Vou sintetizar de maneira rápida. Desejo
é um impulso animal do homem em direção a um bem material. E a satisfação do desejo é sempre momentânea, que nós chamamos de alegria. Vontade, agora outra coisa, vontade. Vontade é a satisfação da alma racional, da alma humana. A vontade é sempre um impulso racional em direção a um bem imaterial. Esse bem imaterial é permanente. Então, a satisfação do lado racional humano é sempre permanente, não é momentâneo. Essa satisfação permanente nós chamamos de felicidade. Tá claro? Então, a finalidade última do homem é agir pela vontade para ser feliz. E quando você age pela vontade e é feliz, você reordena seus impulsos animais. Seus impulsos animais passam a agir para você em favor do seu lado racional. Você não deixa eles descontrolados, você deixa ele controlado ali. Então, se você for comer uma pizza, você come 2 pedaços, não vai comer a pizza inteira, como eu faço. Se eu ainda como a pizza inteira, quer dizer que o meu lado animal está desordenado. Então, estou perdendo tempo, ao invés de buscar felicidade, estou ali perdendo tempo, satisfazendo e sendo escravo dos meus desejos animais. Tá? Mas voltando aqui então, como ser feliz? Né? Como buscar felicidade? Aristóteles vai dizer que para buscar a felicidade, a primeira coisa que você tem que fazer é se conhecer, cara. Caramba. Você vai ter de se conhecer. Você vai ter de usar a alma racional para se conhecer. Tudo isso que eu expliquei para vocês, como funciona a alma humana, né? A parte vegetativa, a parte animal, a parte racional, tudo isso você vai ter que saber. Saber para quê? Para você perceber que essas coisas existem dentro de você e para você aprender a lidar com elas. Então você vai ter que se conhecer, cara. Se conhecer é muito doido. É difícil pra caramba, mas é necessário. Quem não se conhece, necessariamente vai ser infeliz. Então, olha só. Já temos aqui uma premissa para ser feliz. Você vai ter que se conhecer. Você vai ter que conhecer a estrutura da sua natureza. Se você não sabe disso, você nunca vai ser feliz. Nunca, 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 nunca. Então, você vai ter que se conhecer. Quando você se conhece, você descobre lá dentro da sua alma racional, lá dentro do seu eu, quais são os bens imateriais que você busca. Que apesar de serem os mesmos bens imateriais para todos os seres humanos, você só vai entender a importância deles se você descobrir lá dentro do seu eu. Então, por exemplo, eu nasci dentro de uma família. Eu tenho um pai, uma mãe e uma irmã. Eu tenho que descobrir dentro de mim um impulso racional para amá-los cada vez mais. Entende a questão? Por quê? Porque se eu não descobrir esse impulso de amá-los aqui dentro, isso não é automático, não. Você vai ter que descobrir isso. Se eu não descobrir isso, eu vou começar a tentar amá-los da forma errada. Vou tentar amá-los do lado animal. Aí sabe o que vai acontecer, cara? Eu vou magoá-los muito mais do que amá-los. Por que por exemplo, sei lá, um adolescente deixa um celular cair no chão e quebra o celular, ele pede outro celular para o pai, fala, não vou te dar que agora não tem dinheiro. O adolescente, no ato de impulso, xinga o pai e para de conversar com o pai. Fala, não gosto mais de você. Olha, cara, isso aí que você acabou de fazer é lado animal, é por impulso. Você está achando que a finalidade da sua vida se resume ao celular, percebe? Um bem material. Então, se eu não descobrir dentro do meu eu o que é amar o meu pai ou minha mãe, eu nunca vou amá-los, cara. Porque para eu conhecer esse impulso racional de amá-los, eu vou ter que me abrir para eles, vou ter que conhecê-los cada vez mais. Isso exige esforço e trabalho, sacrifício. Você tem que sacrificar os seus desejos animais. Quer ver outro exemplo? Quando você conhece o seu eu verdadeiro, você conhece a sua vocação, cara. Olha que coisa linda. Vocação vem do latim vocare, vem do latim que significa voz. É como se fosse a sua voz mais verdadeira. Realizar uma vocação significa negar, sacrificar desejos animais.
Ó, por exemplo, minha vocação é para filosofia. Porra, cara, assim, estudar filosofia é difícil demais, velho. Tem que sacrificar um monte de coisa. É chato pra caramba estudar filosofia. Mas a chatice compensa pelo bem imaterial que eu conquisto, que é alimentar minha vocação. Percebe? Então você vai ter que se conhecer, cara. Se você não sabe como amar, se você não sabe para onde sua vocação aponta, se você não sabe como ser amigo, cara, se você não sabe essas coisas, desculpa, você tem uma vida de escravidão. Você é escravo dos seus desejos. Você nunca foi senhor da sua vontade. Você é aquela música do Zeca Pagodinho. Você deixa a vida te levar. Onde os bens materiais estão, você vai atrás. Igual um cachorrinho. Né? Isso é escravidão. Então é necessário você se conhecer primeiro. Tá? Aí, beleza, você se conheceu. Caramba, eu sei quais são os bens imateriais que me realizam, que me traz felicidade. O que eu vou fazer agora? Eu vou agir com a minha vontade para buscá-los. Só que aí vem um outro problema. Olha que coisa fantástica. Na medida que você vai buscando os bens imateriais que vão realizar o seu lado racional, você vai percebendo que as circunstâncias vão aparecendo na vida, você não tem controle sobre elas, e elas começam a atrapalhar a sua vida. Olha que doideira, cara. Sei lá. Eu tenho vocação para filosofia, beleza, vou estudar filosofia, mas sei lá, olha, não tenho dinheiro para comprar livro. Eu não tenho acesso à informação. Eu não tenho, caramba, nenhum mestre para me ensinar. Ferrou. É uma circunstância que foge do meu controle. Percebe a questão? Como é que eu vou buscar isso? Então, as circunstâncias elas vão aparecendo na sua vida como obstáculos para que você não conquiste esses bens imateriais. Olha que maluquice isso. E o que você vai ter que fazer? Você vai ter que mediar duas coisas. A sua vontade racional, que busca os bens imateriais, e as circunstâncias que vão aparecendo. Então, você vai mediando isso. Às vezes a melhor hora é recuar, às vezes a melhor hora é avançar, às vezes a melhor hora é ganhar mais força para enfrentar o problema, às vezes uma hora é enfrentar o problema. Não há receita de bolo para isso. Mas uma coisa é certa, você vai ter que fazer essa mediação. Você vai ter que equilibrar essas duas coisas. A sua vontade interna e os obstáculos que vão aparecendo. Essa mediação tem um nome na filosofia de Aristóteles. Aristóteles chama isso de deliberação ou prudência. Isso aí tem que anotar. Então, o que é deliberar? O que é ser prudente? Deliberar significa escolher o melhor caminho usando a razão. Em outras palavras, mediar racionalmente a minha vontade mais sincera, que é a vontade de ser feliz, com as circunstâncias que vão aparecendo, para eu tomar as melhores decisões. Percebem? Então, deliberar é sempre agir pela vontade mais livre e mais sábia. Percebe a questão? Então, o que é um ser humano livre? Um ser humano livre é um ser humano que age para satisfazer sua vontade. Tá? E o que é um ser humano sábio? Alguém vou o telefone aí. Se puder desligar. Aí. Então, vamos lá. O que é uma ação livre? Ação livre é quando o ser humano age pela sua própria vontade em busca do bem imaterial. E o que é uma ação sábia? Uma ação sábia é saber escolher o melhor caminho na medida que as circunstâncias vão aparecendo. Então, deliberar significa agir de maneira livre e sábia. Somente seres humanos que vivem a sua humanidade podem ser livres e sábios. Percebe? Um cachorro não é livre porque ele não tem vontade. Ele não busca bens imateriais. E um cachorro não é sábio porque ele não sabe usar a razão para escolher o melhor caminho em busca desses bens imateriais. Ele só age por instinto. Ele só age pelo binômio alegria e tristeza. Percebe? Então, deliberar significa agir através de uma vontade livre e sábia. Percebe a questão? Então, o melhor ser humano é aquele que
já se conheceu e sabe quais são os bens imateriais que ele tem que buscar, então ele age pela vontade. E é aquele ser humano que vai entendendo as dificuldades que vão aparecer e vão tentando superá-las da melhor forma possível. Ele vai sempre escolhendo o melhor caminho. É isso que significa deliberar. Percebem? Tá claro? Por favor, escrevem sim aí alguns de vocês. Tá claro? Isso aqui é importante. Beleza. Obrigado. Então, deliberar significa isso, tá? Agir pela vontade livre e sábia, tá? Para efeito de anotação, seria, ó, deliberar, 2 pontos. Aí você coloca assim, ó, agir de maneira livre e sábia. 2, mediar a vontade interna e as circunstâncias externas. E 3, escolher o melhor caminho usando a razão na busca da felicidade. Percebem? Essas 3 definições têm a ver com o ato de deliberar. Então, deliberar é isso, é agir de maneira livre e sábia. Tá? Vou repetir. Eu acho que consigo. Vamos lá. Deliberar, 2 pontos. 1, agir de maneira livre e sábia. 2, já esqueci. Lembrei. 2, mediar a vontade interna e as circunstâncias externas. E 3, escolher o melhor caminho usando a razão na busca da felicidade. Beleza? Então, essas formam a síntese da definição de deliberar. Então, delibera bem quem faz isso. Né? O Aristóteles chama isso também de prudência. O homem prudente geralmente faz isso. Né? Então, o que acontece? É isso que resume a ética de Aristóteles? Não. Por quê? Porque a ética também tem a ver com moral, cara. Olha que coisa louca. Isso aqui é muito interessante. Ó. O que é moral? Moral é a qualidade da conduta do indivíduo. Então, por exemplo, quando você faz um elogio a alguém, você fala assim, nossa, como fulano é honesto. Quer dizer que na conduta dele diária, ele não age com desonestidade, ele é honesto sempre. Né? Então, o que Aristóteles vai dizer? Olha só, isso aqui é muito legal. Quando você age pelo ato de deliberar de maneira habitual, ou seja, quando você transforma o ato de deliberar em hábito, você começa a cultivar de dentro de você qualidades de caráter. Qualidades de caráter que os outros, inclusive, vão reconhecer em você. Então, por exemplo, quando você chama alguém de honesto, quer dizer que ele delibera habitualmente, sempre ele está deliberando, sempre ele está usando a razão para escolher o melhor caminho, em busca dos bens imateriais, em busca da felicidade, de modo que ele habitualmente é honesto. Então isso daqui, cara, é vital. Isso aqui vai ter que anotar também, tá? Depois eu vou ver se eu consigo passar um resumo para vocês. Isso aqui é vital mesmo. Ó. O caráter de uma pessoa, ele é medido pelo hábito. Não é por uma ação ou outra, é pelo hábito. Não adianta muito você deliberar de vez em quando, cara. Só vai adiantar se você deliberar habitualmente. Porque deliberando habitualmente, o seu caráter vai sendo forjado, vai sendo formado. É o hábito que forma o caráter de uma pessoa. Infelizmente, isso no Brasil está fora de moda. Aqui no Brasil, a gente é viciado em medir o caráter da pessoa por um ato ou outro, e nunca pelo hábito. Né? O que é uma bizarrice. Mas é o hábito que mede o caráter de uma pessoa. Vou tentar aqui trazer um exemplo, para vocês entenderem isso melhor. Tá?
Eu sempre dou esse exemplo, então os alunos aí que me conhecem me desculpem, mas eu não estou tendo criatividade, não. Mas vamos lá. Eu vou citar aqui exemplo de duas figuras históricas, que todos vocês conhecem, ou pelo menos conhecem em partes. Eu não vou citar o nome dos dois, tá? Mas olha só que interessante. Primeira figura histórica, letra A, vou chamar ele de letra A. Essa primeira figura histórica, esse ser humano, esse indivíduo, ele recuperou a autoestima do seu povo, foi um grande líder político, erradicou a fome e a miséria do seu povo e levou o seu povo a um outro estágio de qualidade de vida. Agora vamos para o outro personagem, o indivíduo letra B. O indivíduo letra B desobedeceu os pais, se revoltou contra aqueles que o amam e decidiu não herdar as preocupações que eram dele de direito. Ele fugiu da responsabilidade. Notoriamente, pelas características que eu citei aqui dos dois personagens, dos dois indivíduos, a nossa pressa em afirmar que o personagem A é bom e o personagem B é mau é muito grande. A gente vai rapidinho para o preconceito analisar isso. Só que tem um detalhe, olha que coisa maluca. O personagem da letra A é Adolf Hitler. O personagem da letra B é São Francisco de Assis, cara, um santo. Mas peraí, agora eu estou confuso. Não tem que estar confuso. Esses atos que eu citei do Hitler realmente são verdadeiros, só que eles são atos perdidos. Ou seja, eles são atos isolados, que não pertencem ao hábito de Hitler. Habitualmente, sabe o que Hitler faz, cara? Habitualmente, em busca do poder material, ele sacrificava judeus. Cara. Ele perseguia e matava judeus. Habitualmente, Hitler é isso. Então, não é um ato que define o caráter do Hitler, mas o hábito. São Francisco de Assis, é verdade, cara, desobedeceu os pais. Saiu de casa, se revoltou contra os pais. Mas para quê? Para buscar um bem muito maior. Porque, habitualmente, ele é caridoso, ele cuida de doentes. Habitualmente, ele faz voto de pobreza. Habitualmente, ele está atrás de algo muito maior do que um bem material. Então, o caráter de uma pessoa não é medido por uma atitude ou outra, mas pelo hábito. Somente o hábito constrói o caráter de alguém. Isso é muito sério. Então, o que Aristóteles vai dizer? Quando você transforma o ato de deliberar em hábito, você começa a cultivar de dentro do seu ser qualidades de caráter. E quando você não delibera em hábito e tem hábitos ruins, você começa a cultivar de dentro de você defeitos de caráter. Qualidades de caráter têm um nome em Aristóteles. São chamadas de virtudes. Então, uma virtude é uma qualidade de caráter produzida pelo hábito do ato de deliberar. Então, quando você se conhece, busca os bens imateriais e vai superando as dificuldades que vão aparecendo de maneira habitual, você cultiva de dentro de você uma virtude, uma qualidade de caráter. Exemplo, honestidade, sabedoria, coragem, isso tudo é virtude. Temperança, equilíbrio, isso tudo é virtude. Então, se fôssemos resumir, a virtude seria produzida por quem habitualmente age de maneira livre e sábia, que é o ato de deliberar. Ó. Quem não age de maneira habitual, de maneira livre e sábia, nunca vai cultivar virtude. Nunca, meu filho. Você nunca vai ser reconhecido por uma qualidade de caráter que você tem. Percebe? E o defeito de caráter, que é cultivado por hábitos ruins, nós chamamos de vícios. Vícios. Então, em Aristóteles, vício é um defeito de caráter. Percebe a questão? Então, isso aqui é muito importante também para a gente entender. Vamos lá. Virtude é produzido por um bom hábito. É produzido pelo hábito de deliberar. É produzido pelo hábito de agir, pela vontade livre e sábia.
vício é produzido, é um defeito de caráter. É assim, né? Um defeito de caráter. É produzido por um mau hábito. E os maus hábitos vêm dos desejos. Então, quando habitualmente se age pelos desejos animais, o que você cultiva de dentro de você são vícios. Vícios de caráter. Percebem a questão? Então, o seu lado moral, que é a sua conduta, só aparece se você cultivar bons hábitos. Se você não cultivar bons hábitos e permanecer com maus hábitos, o que vai aparecer em você são os vícios de caráter. Percebe a questão? Isso é muito importante, isso aí você tem que memorizar de alguma forma. Você não pode esquecer isso, tá? Então, o que acontece? Além disso, Aristóteles vai dizer que as virtudes e os vícios têm uma ligação. É aqui que o negócio fica esquisito. Ó. Virtudes e vícios têm uma ligação. Como assim uma ligação? Olha que coisa impressionante. Você só destrói a virtude de alguém trazendo ela para o vício. E você só cura um vício trazendo ela para a virtude. Então, para cada qualidade de caráter, para cada virtude, você tem vícios relacionados. E para cada vício, você tem virtudes relacionadas. Eu vou tentar dar um exemplo. Ó, por exemplo, a virtude da coragem. Né? A virtude da coragem. O que é uma pessoa corajosa? Uma pessoa corajosa é uma pessoa que habitualmente, quando percebe uma circunstância difícil aparecendo, ela analisa a circunstância, só toma atitude depois de usar a razão. Isso é uma pessoa corajosa. Pessoa corajosa, então, às vezes, como ela é uma pessoa corajosa, senhora da sua própria vontade, ela vai ter que deliberar ali para ver se o melhor é recuar ou o melhor enfrentar o problema. A pessoa corajosa faz isso, habitualmente, por isso que ela é corajosa. Se ela recuar por impulso, sem analisar os riscos, movido pelo medo, e o medo é uma paixão animal, ó. Se ela for movida pelo medo, ela vai recuar sempre. Então, habitualmente, ela não enfrenta o problema. Sabe que pessoa é essa? Uma pessoa covarde. E o que é covardia? Um vício de caráter. A covardia é produzida pelo medo, que é um mau hábito, que é um vício, que é uma paixão animal de defesa, do mecanismo nosso de defesa. Ter medo não é errado. Mas se habitualmente você tem medo, meu filho, você vai se transformar num covarde. A covardia é um vício de caráter. Ó, até o corajoso tem medo, só que ele ordena o seu medo animal pela sua vontade racional. Ó. Ele fala, ó, eu tenho medo, mas eu tenho que controlar ele aqui. Ó. Percebe a questão? Então a pessoa corajosa tenta controlar o medo. A pessoa covarde não. Ela age por impulso igual um animal. Então ela é covarde. Ó. Ela habitualmente age pelo medo. Só que olha só que interessante. O medo que dá origem ao vício da covardia, ó, a covardia, ela é um vício ligado à virtude da coragem, porque ela é a falta de coragem. Percebem? Só que aqui que Aristóteles mata Paulo, ele vai dizer o seguinte, olha, não é só a falta de virtude que é vício. O excesso também é vício. O excesso de coragem, que é o nosso exemplo que a gente está usando aqui, é a temeridade. O que é temeridade? O que é uma pessoa temerária? A pessoa temerária é a pessoa que age pelo impulso animal de arriscar sempre sem analisar o risco. Quando você age movido pela adrenalina, meu filho, você está tendo uma conduta animal. Você está arriscando sem analisar os riscos. Isso é uma conduta temerária. Isso daí também é um vício de caráter. Não é uma virtude. Não é uma virtude. Percebe a questão? O covarde e o temerário, eles estão agindo dentro de vícios de caráter. Os dois podem acertar uma vez ou outra. O medo pode acertar aqui, né? E a adrenalina pode acertar acolá. Os dois podem obter sucesso. Podem. Mas vão ser sempre sucessos momentâneos. Presentes somente naquelas circunstâncias, porque eles não conseguem buscar os bens maiores como hábito. Somente o corajoso habitualmente acerta. Percebe? Então, para Aristóteles, uma virtude é sempre o meio termo entre a falta e o excesso. A virtude é sempre o meio termo entre o vício pela falta e o vício pelo excesso.
Então, ó, honestidade. Falta de honestidade é ruim, excesso de honestidade também é ruim. Experimenta. Experimenta de um ato impulsivo sempre querer falar a verdade para os outros. Você vai magoar todo mundo, meu filho. Você vai estar agindo errado. Você vai estar falando assim, eu falo o que eu penso. Não, filho, você é animal. Fala o que pensa. Mentira, você fala por impulso. Você nem analisou a circunstância, está falando. Vai magoar um monte de gente. Isso também é errado, é um hábito ruim. Isso vai te atrapalhar. Você vai criar hábitos viciados. Você vai ser reconhecido por defeitos de caráter e não por qualidade de caráter. Percebe a questão? Então, essa linha também tem que estar gravada aí na memória de vocês. Virtude meio termo e o vício sempre pela falta e pelo excesso. Perceba que esse equilíbrio aqui, tá? Não é um equilíbrio matemático. Deixa eu achar aqui a simetria. Não, não, não. A média, afinal, não. Não é assim. Cada circunstância que aparece, você vai ter de deliberar habitualmente em relação aos bens imateriais que você busca. Então não há receita de bolo. Então esse meio termo ele fica variando na medida que você vai vivendo a sua vida. Então viver a vida é difícil pra caramba, cara. Deliberar é difícil pra caramba, mas somente isso vai te fazer feliz, vai te fazer mais ser humano. Tá? Eu não sei se eu contei isso pra vocês, às vezes eu sou repetitivo pra caramba, mas eu tenho que contar essa história. Existe um doutor que eu gosto muito, um psicanalista, né, chamado Dr. Viktor Frankl, ele já faleceu, e ele tem uma história de vida belíssima. Ele é o criador da logoterapia. Se der tempo um dia, a gente explica o que é isso. Ele fala que a felicidade só existe quando você tem um sentido na vida, mais ou menos o que Aristóteles diz. Né? Você tem um sentido, qual é o sentido da felicidade? O bem imaterial. Então, quando você tem um sentido na vida, você é mais feliz. Aí ele diz uma coisa belíssima, ele fala assim, olha, é mais resistente ao sofrimento o homem que tem um sentido para a própria vida. Um homem que age de maneira sábia e livre. Né? E aí ele dá o exemplo da própria vida dele. Olha que coisa interessante. O bem imaterial que ele queria buscar é um bem intelectual. O Viktor Frankl é um intelectual, então ele quer escrever as verdades para as outras pessoas ouvirem, lerem, né? No caso. Então ele quer ensinar as pessoas. Ele é um bom, ele fala, caramba, eu tenho vocação para mostrar a verdade para as pessoas, né? Que é o papel de um grande filósofo, de um grande intelectual. Só que ele deu um azar danado, porque ele é judeu vivendo o auge da Segunda Guerra Mundial. Puta merda, olha que circunstância que apareceu na vida dele. Então, ele tem o bem imaterial a ser buscado, que é a verdade intelectual, a busca pela verdade, que é a felicidade da vida dele, e ele tem a circunstância que apareceu, que é a Segunda Guerra, ou seja, ele vai ser perseguido, ele é judeu. E para piorar a situação, ele vive com os pais, e os pais, obviamente, também são judeus, é óbvio. Então ele tem que tomar uma decisão. Por quê? Aparece na vida dele uma oportunidade para ele viajar para os Estados Unidos e realizar o sonho de ser escritor. Só que não dá para levar os pais. Então qual o dilema moral que ele... Isso aqui é dilema moral. Dilema moral não é, ai meu Deus do céu, o que eu faço agora para comprar o celular? Não é isso. Dilema moral é algo muito sério. Qual o dilema moral dele? Ficar na Europa protegendo os pais, porque um dos bens imateriais que ele busca é o amor pelos pais, ou fugir para os Estados Unidos e virar escritor abandonando os pais. Isso é um dilema dificílimo. Por quê? Existem dois bens imateriais em jogo que trazem a felicidade para ele. A busca pela verdade e o amor pelos pais, cara. Caramba, não dá para ter os dois ao mesmo tempo. Ferrou. Né? Então, o que ele faz? Ele delibera sobre essa questão. Ele media essa questão. Qual a decisão que ele toma? Ele percebe o seguinte, caramba, olha, o amor que eu tenho pelos meus pais é infinito, cara. Eu vou ficar protegendo eles porque isso tem a ver com a virtude moral, com a coragem. Eu tenho que ficar com eles. Aí o que acontece? Eles vão para o campo de concentração. E ele come lá o pão que o diabo amassou e ele começou a perceber o seguinte, caramba, tem judeus aqui que entram em depressão, ficam infelizes, óbvio, pela circunstância. Por que tem outros que não ficam? Como eu, por exemplo, eu não fico infeliz. Aí ele decidiu, falou, opa, já sei. Eu estou aqui no campo nazista, no campo de concentração nazista, porque eu tenho um propósito da minha vida, que é proteger os meus pais porque eu os amo. Isso alimenta meu lado humano. Esse senso de caridade, proteger os meus pais, alimenta o meu lado humano. Então ele é mais forte e resistente às circunstâncias do que os outros, que não têm o sentido de vida, que não se conheceram bastante para ter esse sentido de vida. Então elas são infelizes. O que ele faz então? Eles passam por aquele
problemaço que é o campo de concentração e conseguem sobreviver, cara. Agora ele vai escrever seus livros. E olha que interessante. A matéria básica de todos os seus livros são as experiências que ele passou no campo de concentração. Então ele converteu o sofrimento, resistiu ao sofrimento e converteu o sofrimento em algo positivo. É isso que um ser humano faz. Ele resiste ao sofrimento, sacrifica seus desejos em nome de bens maiores. Percebe? Então é isso, galera. Eu acho que eu consegui explicar tudo direitinho. A gente vai encerrar, que já vai bater o nosso horário. E aí eu pergunto a vocês, ficou claro? Por favor, me respondam aí. Alguma dúvida? Nós temos ainda alguns minutos. Se vocês quiserem perguntar. Professor, agora eu vou ter uma crise existencial, falou um aluno aqui. Olha, cara, crise é ruim por um lado, porque começa a colocar obstáculos na sua vida, né? Fala assim, puta que pariu, e agora? Estou perdido. No entanto, é bom por outro lado, que te faz repensar a própria existência, né? Então é bom por isso. Aliás, vale aqui um paralelo, a gente está passando por um momento de crise, né? O tal do coronavírus, né? A gente vai ter que sacrificar muitas coisas em nome disso, né? Porque o mais importante agora é manter a nossa existência, né? Então é muito importante que a gente tenha consciência do momento que a gente está vivendo, tá? Não quero discutir aspecto político, não quero discutir aspectos sobre o que é o coronavírus, aspectos médicos do vírus, se é letal ou não é, não quero entrar nesse mérito. O mérito que eu quero entrar é que a gente tem que agora aproveitar esse tempo de quarentena, né, que por coincidência bateu com o preceito de uma religião que também faz parte do nosso convívio, que é a quaresma, né? Engraçado isso, né? Um negócio bem interessante. De aproveitar esse momento de quarentena para a gente repensar nossa própria existência, procurar conhecer esse eu. Tá? O aluno perguntou aí para repetir o que é virtude. Tá? Eu vou fazer igual eu fiz com deliberar. Tá? Virtude, 2 pontos. Primeiro sentido de virtude, uma qualidade de caráter produzida pelo bom hábito. Segunda definição de virtude, o meio termo entre a conduta faltosa e excessiva. O meio termo entre a falta e o excesso. Um equilíbrio entre a falta e o excesso. Beleza? Acho que esses 2 sentidos já explicam bem o que é virtude. Mais alguma pergunta? Moral. Vamos lá. Moral tem vários significados, mas eu vou usar o significado aqui mais para Aristóteles, tá? Moral é a parte da filosofia que visa explicar a conduta do ser humano, tá? Moral é a parte da filosofia que visa explicar a conduta do ser humano. Se eu consigo mandar um resumo para vocês, eu acho que sim, consigo. Só não vou prometer que seja hoje, desculpa. Mas eu consigo sim. Acho que eu devo até ter pronto, só que eu tenho que procurar no meu computador. Estou no meu ex-quarto, estou na casa da minha mãe, cara. A internet lá de casa estava ruim, vim para o quarto da minha mãe. Vocês observaram, eu nem levei alguns livros para casa. Tem uma porrada de livro aqui ainda que eu não levei ainda. Levei a maior parte, mas ainda não levei. Então tem muita coisa aqui minha. Estou matando a saudade do meu ex-quarto aqui. Mas eu não... minhas coisas estão num outro computador lá de casa. Então peço desculpa aí. Depois eu mando, tá? Mais alguma coisa? Podem perguntar. Estou a dispor. Não? Podemos encerrar então? Sobre a virtude de ser o meio termo. Posso sim. O que acontece? Quando você habitualmente tem uma atitude livre e sábia, você sempre tem uma atitude equilibrada. Eu não sei se você já percebeu isso, quando você está na presença de alguém muito inteligente, já percebeu como essa pessoa é equilibrada? Ela pensa antes de falar, ela pensa antes de agir, e ao mesmo tempo ela passa a impressão que ela é senhora dela mesma. Então essa atitude equilibrada, por que a gente chama a atitude de um sábio, de uma pessoa realmente livre, como uma atitude equilibrada? Porque ela sempre tenta agir no meio termo, ela sempre tenta agir ponderando as dificuldades, ela sempre tenta agir deliberando.
Então, a virtude ela é um meio termo porque ela sempre está localizada entre a conduta das pessoas que não sabem agir. Quem são as pessoas que não sabem agir? São as pessoas que agem pelo vício. É aquela pessoa que, quando você olha para ela, a gente fala assim, nossa, falta alguma coisa aí. Então, quando ela é a pessoa que ela age por impulso, fala assim, nossa senhora, ela agiu numa medida muito superior ao que a circunstância pedia. Então, quem tem uma conduta equilibrada, que age no meio termo, ela sempre age de acordo com aquilo que a circunstância pede. Percebe? A Ana Júlia que perguntou um negócio, deixa eu ver se eu consigo abrir, porque não deu para ler. Eu não sei se eu sei abrir essas coisas, tá? Bate-papo, deixa eu ver se eu consigo. Ah, tá, achei. Professor, a filosofia de Aristóteles é uma eudemonia, porque se refere ao prazer como início e fim de uma vida perfeita, remetendo à felicidade. É exatamente isso que você fez, você deu uma explicação técnica, né? É exatamente isso. Tá? O prazer aí, no caso, não está se referindo ao prazer animal, tá? Está se referindo à satisfação plena, né? A satisfação que não é momentânea, tá joia? Mas é isso daí sim, tá correto. Tá? Deixa eu ver como é que volta. Show? Mais alguma coisa? De nada, valeu. Sinalizem para mim se eu posso encerrar ou não. Se quiserem, pode fazer pergunta, tá? Não estou apressando vocês, não. Show? Podemos? Diga. Tem alguém que vai fazer uma pergunta. Não entendi muito sobre deliberação. Cara, deliberar é escolher de forma consciente. É quando você, na sua vida, tem que fazer uma escolha e você escolhe da melhor forma possível. O Aristóteles, ele dá um exemplo legal. Ele fala assim, olha, é quando você escolhe em nome de um bem maior em detrimento de uma coisa menor. Então, por exemplo, se você tem o objetivo de fazer uma dieta, deliberar significa sacrificar o bem menor, que é o de comer muito, em nome de um bem maior, que é a sua saúde. Isso é deliberar. Escolher ficar com os pais protegendo-os no campo de concentração, escolher isso e sacrificar a vontade de ser escritor naquela hora. Então, ele sacrifica um bem menor em nome de um bem maior. É isso que faz um homem sábio e livre. Então, deliberar é isso. Entendeu? É mais ou menos isso. Ó, ao invés de eu estar dando aula para vocês, eu poderia estar fazendo outra coisa. Então, por que eu sacrifiquei outra coisa em nome dessa aula? Porque essa aula me pareceu ser um bem maior do que a outra coisa. Então, o que eu fiz? Eu deliberei. Só seres humanos podem deliberar. Tá? Se você chegar para um cachorro e oferecer para ele uma comida muito gostosa e falar assim, olha, se você comer essa comida gostosa, você nunca mais vai ter minha amizade. Ele vai na comida gostosa. A não ser que você treine ele, né? E pratique comandos que ele instintivamente obedece. Mas, tirando isso, ele vai sempre escolher o prato de comida. Tá joia? Deu para entender o que é deliberar? É escolher um bem maior e sacrificar algo menor. E qual é o critério que você usa para saber qual é o bem maior? Ele tem que ser o mais imaterial possível. Ele tem que ser o mais permanente possível. E o que é um dilema moral? Um dilema... Olha que maneiro. Eu acho que é exatamente a pergunta que você fez que eu ia fazer agora. Uma escolha entre duas felicidades ou uma escolha entre algo humano e algo animal? Muito boa sua pergunta. Os dois são deliberados. Só que existem deliberações mais fáceis e deliberações mais difíceis. A deliberação fácil é aquela que você se entende e você fala assim, já sei o que fazer. Por exemplo, sei lá, você está estudando e alguém te chama para você, sei lá, ir para um bar beber uma cerveja. Os dois são bens, ó. Beber cerveja é um bem material, então está do lado animal. Estudar é um bem intelectual, então está no lado humano. É muito fácil de resolver a questão. Estudar é a melhor escolha. Não tem nem que discutir. Estudar é a melhor escolha. Isso nem chega a ser um dilema moral, mas você já está deliberando.
Agora, quando você tem que deliberar sobre bens humanos, escolher um bem humano em detrimento do outro, aí é dilema moral. Aí, meu amigo, aí ferrou. Aí você vai ter que treinar isso bastante, transformar o seu hábito para na hora que acontecer uma situação dessa, você fazer a melhor escolha. Aí você vai ter que sacrificar dois bens de excelência e tentar analisar ali na sutileza qual que é o bem menor e qual que é o bem maior. Aí é dilema moral. Seres humanos que vivem uma vida humana resolvem dilemas morais. Só que o nível hoje em dia está tão baixo, que a gente não está conseguindo nem resolver aquilo que nem é dilema moral. A gente está tendo dúvida se tem que obedecer o desejo animal ou à vontade humana. A gente não era para ter dúvida disso daí. Isso mostra como o nível cultural está baixo. Perceberam essa questão aí? Sua pergunta foi muito boa. Tá? Ficou claro, amigo? Responde aí para mim se ficou claro. Encerramos? Isso de sacrificar algo menor em nome de algo maior pode ser chamado de ética? Pode. Pode sim. Agir eticamente já é isso. Já é isso. Entendeu? Por isso que só o ser humano pode ter uma ação ética. O pessoal está agradecendo a aula. Obrigado a vocês. Valeu aí pela paciência. Tá? Espero que vocês tenham gostado. Tá? Essa aula é maneira porque ela fala da gente, né? Ela é menos técnica e fala da gente. Por isso que eu escolhi dar aula. Por isso que eu pulei a primeira parte. A primeira parte é mais pesada. Tá joia. Por favor, aí a pessoa que controla isso aí, que eu acho que é quem está conversando comigo agora, só me indica se eu posso encerrar ou não. Oi, Varela, é a Lidiane. Pode sim. Oi. Podemos, né? Eu só não sei como Podemos. encerrar. Encerra para mim aí. Vamos lá. Aparece para você alguma coisa escrita na tela encerrar? Espera aí. Ah, tem. Já vi o botão vermelho. Isso, aí você pode estar apertando aí. Tá Fácil bom. assim, né? Não chegou a ser dilema moral, não. Foi fácil essa. Tranquilo. Deu para entender? Você também viu a aula ou não? Assisti, eu faço sua aula. Ah, tá. Então tá. Já deu para entender? Sim, foi perfeita. Ah, então tá bom, então. Tá, Obrigada, joia. tá? Obrigado a você. Valeu. Encerrei, tá? Falou, tchau, tchau. Tchau.